que eu espero do CREA Summit é que, além de ser um momento de conhecimento, de encontro, seja um momento de reflexão. Nós estamos numa era complexa e nós temos muitas informações lá fora de nós. E uma capacidade de processar cada vez mais difícil, complexa, em termos de repertório, de como entender o seu tempo e como agir. No que diz respeito aos engenheiros, eles têm um papel altamente estratégico. Mas talvez se perguntar mais, o que se pode fazer a mais, porque existe um vazio criativo na área de políticas, de política em geral, e de policies de política, ou seja, do que fazer. Então, quando tem um vazio de ideias ruins muitas vezes florescem, ocupam. Aqui há essa condição, porque são pessoas que constroem, que fazem, que, enfim, engenheiram o Brasil. Se nós temos turismo, é porque nós temos prédios, nós temos hotéis, nós temos estruturas, nós temos agricultura, a mesma coisa. Mas a reflexão hoje é de como nós podemos ser um país melhor para nós mesmos e melhor para o mundo. E um summit, para mim, quando se fala de inovação, acaba sendo uma oportunidade para aprofundar esse sentimento. Informação hoje é commodity. Como é que eu transformo informação em conhecimento? Através de uma relação entre aquilo que eu aprendo e com o meu processo, no meu repertório, no meu software. E o quão profundo pode ser essa análise se não der a ela um sentido filosófico dos porquês, para quê? E nós estamos bombardeados por meras informações que descontextualizam. Então, nos lugares onde tem inteligência, o que eu posso pedir é reflexão. O turismo não é mais isso. O turismo não é mais uma locomotiva ou um vagão pequeno da economia. É uma grande locomotiva. É quem vai gerar 25% dos empregos no planeta nos próximos anos. O advento tecnológico, ele cria eficiência no turismo, barateia a relação, você cria melhor custo-benefício e o turismo não vai parar mais de crescer. E quem vai fazer isso? Lógico que são os empresários, empreendedores, mas através de arquitetura e engenharia, conceitos, marketing, mas sempre volta, porque o turismo, no fundo, é de tijolo, é concreto. Nós não podemos viver só numa economia só virtual. E como as pessoas estão mudando nessa direção de desmaterialização para a experiência, as pessoas entendem que uma viagem é mais durável do que uma geladeira, porque a viagem é instagramável e dura para sempre. Não era assim, agora é. Mudou a percepção e nós temos que entender o tamanho da nossa oportunidade, da oportunidade do Brasil de ser uma potência mundial do turismo. Mas isso é uma visão estratégica. Ela precisa estar dentro da sociedade em nível de consciência quando se olha para uma Balneário Camboriú, para uma Florianópolis, para a Serra Catarinense, ou Gramado, ou Foz do Iguaçu, e pensar na exponencialização disso. E sermos um negócio muito maior do que isso. E isso é possível, com políticas públicas, muitas já executadas, mas muito mais a serem desenvolvidas para dar prioridade, como se deu para o agribusiness, para o turismo. O agribusiness tem 500 bilhões de crédito, o turismo tem crédito oficial. O turismo está muito pouco no PAC. Se nós dermos chance ao turismo, o turismo vai dar um grande retorno para esse país. Então, assim, o turismo é uma plataforma. Ele funciona, se olhar Gramado, que é um exemplo, tem 46 mil habitantes, 7 milhões, habitantes locais, 7 milhões de visitantes, você vai ver que a economia do visitante, como aqui em Camboriú, 1 milhão de pessoas no Réveillon, ela altera completamente essa economia e gera condições materiais que repercutem, vamos pegar o caso do Rio Grande do Sul, que é mais simples, na indústria do vinho, na indústria dos alimentos em geral, na indústria de móveis, de imóveis, na indústria moveleira, no caso, que eu citei, eventos, condomínios, porcelanas, vidro soprado, assim vai embora, Como pode ser, sei lá, como no Colorado, que você cria tudo isso, esqui, etc., e empresas high-tech colocadas em determinado lugar e tal, etc. Ou Florianópolis, onde o turismo, melhorando, cria melhores condições para a cidade, para o polo tecnológico subir, Porque aí vem jovens de São Paulo, do Brasil inteiro ali trabalhar, porque ali é bom, porque tem essa infraestrutura de lazer e turismo que foi criada nos últimos anos, mas que tem muito para melhorar.
E na relação com o agro é por conta das vantagens comparativas, né? Se nós apoiamos o agro, ele deu resultado. Se nós apoiarmos o turismo, ele dará resultado. O agro no ambiente mais rural, mas com cadeias produtivas que envolvem todo o urbano também, e o turismo afetando mais a urbanidade, mais a vida das pessoas, mais a qualidade, porque muitas pessoas dizem, se a cidade for bom para os moradores, vai ser bom para o visitante. Não é verdade. Ela pode ser ou não. Se ela é boa para os moradores, ela pode não ser atrativa para os visitantes, mas se ela for feita de um jeito que ela é boa para os visitantes, é mais provável que ela seja bom para os moradores. Não só pela renda, mas porque você, se arrumar a sua casa e pessoas quiserem vir à sua casa, é porque ela está arrumada para você. E ainda faz negócio, porque o turismo é uma exportação. Isso nós vemos hoje no litoral de Santa Catarina. Mas isso fomenta muito mais coisas. A indústria náutica, por exemplo, 80% dos barcos de lazer do Brasil estão em Santa Catarina, né? Então, a correlação com políticas públicas começou no governo Luiz Henrique. Menos impostos para o vinho, menos impostos para os queijos, menos impostos para as frutas, enfim, políticas públicas podem fazer mudanças, como, por exemplo, o edital primoroso que foi feito naquela época do aeroporto de Florianópolis, que é o melhor, o mais bem, a privatização mais bem feita de um aeroporto no Brasil. Pode ser mal feita ou bem feita. Isso beneficia a todos os setores, porque nós estamos falando de infraestrutura de qualidade, que induz turismo como induz negócio. Eu era secretário nacional de turismo e o ministro me chamou e disse, Vinícius, o Haddad cancelou 700 milhões que ele ia receber daqui e trocou por uma outra coisa de outro ministério, mas nós temos uma rubrica que diz centro de convenções. O que eu faço com isso? Eu juntei 5 centros de convenções no Brasil que tinham projetos. O Pavan tinha iniciado o projeto, liguei para Periquito estava com o projeto na mão e ele estava mudando e melhorando bem aqui agora. Foi lá. Foi quando nós iniciamos. Eu era secretário nacional de políticas de turismo. Quando eu fui ministro, eu dei o último cheque de 60 milhões. Trouxe aqui e nós inauguramos a obra, né? Ainda já estavam compradas as escadas rolantes, todos os equipamentos comprados e viemos aqui inaugurar a obra no final do governo Temer, né? Então, é uma história que teve a ajuda de muitas pessoas. O governo Estado, o Eduardo Moreira, o Luiz Henrique. Quando a gente vê alguma coisa acontecer, não tem só uma pessoa, né? E esse é um problema do Brasil, de querer imaginar que uma pessoa resolveu tudo. Quem assinou os cheques fui eu, quem achou a oportunidade foi eu, mas se não tivesse o projeto Pavan, o Periquito atualizado o projeto, não teria acontecido. O que, via de regra, é o contrário, né? Normalmente, se joga fora o que o passado fez com recursos públicos para se começar tudo zero o tempo inteiro. No caso do Centro de Convenções foi ao contrário, por isso deu super certo. Tudo que foi feito foi aproveitado. O que nós precisamos é melhorar a parte hoteleira aqui, né? Porque ao longo do tempo, e eu tenho falado isso já há mais de 20 anos, a locomotiva é o imobiliário, mas existem lugares do mundo que há mais de 30, 40 anos você coloca hotéis dentro de prédios mediante incentivos. Você pede para que o indivíduo que tem 60 andares, se ele quiser 100, ele vai ter que botar 20 de hotel. Isso acontecia e acontece no mundo há muitos anos. Agora vai começar a acontecer aqui. E esse é um dos problemas. Nós levamos, às vezes, 20, 30 anos para fazer aquilo que já existe. Porque muitas vezes a gente está olhando atrás, por detrás do cometa, e não no cockpit do cometa. A gente está vendo um rastro, né? E às vezes leva muito tempo para enxergar um rastro. Mas se nós formos lá fora e olharmos o que está acontecendo, nós vamos ver em real time, né? Tempo real, o que está acontecendo. Então, é muito importante se adiantar, muito importante pensar e fazer hoje aqui o que eles estão fazendo lá e não o que eles já fizeram lá. Senão vamos ficar sempre atrasados. Então nós temos que nos atualizar e fazer as coisas ao mesmo tempo, globalizar isso. Isso aconteceu com o agribusiness. Nosso agro é moderno porque se integrou nas cadeias de produção. O nosso turismo está pouco integrado nas cadeias internacionais de produção. É só você olhar o número de bandeiras hoteleiras internacionais que tem em Santa Catarina. À exceção da Accor, que são os hotéis mais comerciais, mais simples, não existem essas bandeiras internacionais no nosso estado, ainda que o nosso estado seja muito avançado turisticamente. Mas, veja bem que existe uma lacuna muito grande nesse sentido da globalização, né? É uma cadeia muito própria e ela agora, próxima fase, ela decolar
no nível de internacionalização. Sim, à medida que se entenda, ou que nós entendamos, que desde 1990, quando abriu a economia brasileira para o exterior, nós começamos a integrar nossas cadeias produtivas, porque se ia ao supermercado brasileiro, só tinha produto nacional. Então como é que nós íamos ter um bom turismo se o vinho era só vinho brasileiro do Rio Grande do Sul? Que é bom, mas tudo bem. Esse é o que tinha. 2 marcas de cervejas, Brahma e Antártica, 2 marcas de biscoitos, o resto eram biscoitos locais. Não havia variedade na economia brasileira. Como é que você vai haver sofisticação no mercado de turismo, no mercado fechado? Não, vem abrindo ao longo do tempo. E essa abertura, ela tem fases. Agora nós temos que acelerar. Quando nós abrimos a economia brasileira na década de 90, ao invés de nós acelerarmos esse liberalismo, a China fez isso. Nós recuamos e começamos a fazer gasto público. E aí nós perdemos o timing. A China cresceu e nós começamos com déficit público, inflação, e, enfim, tudo que nós conhecemos. Houve um grande momento com o Fernando Henrique, grandes reformas no Temer, mas no meio foi aumento de gasto público, nós estamos pagando a conta até hoje. A China fez ao contrário, ela partiu para a produtividade. E os resultados dela são muito melhores do que os nossos, né? Vamos aprender a lição. Temos condição? Claro, o Brasil tem condições. Mas a primeira condição é não perder mais tempo. E não perder tempo é começar a pensar como se está pensando hoje lá fora. E não depois que eles fizerem as coisas. É pensar antes e agir antes. Engenheiros têm essa capacidade. Eu acho que esse movimento é necessário, os engenheiros menos passivos e mais ativos em relação a isso. Porque agora é necessário. Antes não. Quando não tinha essa globalização, essa competição, o que tivesse aqui era suficiente. Método construtivo. É o que tem, é aquele, então vamos fazer aquele da melhor forma e vamos melhorando. Ou não, ruptura total, inovação radical. Esse é o papel dos engenheiros. Aos engenheiros, pensar num Brasil grande, pensar como estadista em alguns momentos. Porque se nós pensarmos grande como país, como povo, eu acho que nós cresceremos na nossa profissão no dia a dia. E não pensar apenas no que nós estamos fazendo. Pensar grandiosamente. É uma outra forma de enxergar. Os americanos faziam isso, os chineses estão fazendo isso. Se sentem grandes, psicologicamente grandes. E olhando acima, por cima, não baixando mais a cabeça, porque a gente vê notícias ruins, etc, etc. Mas nós somos um grande país. Há como honrar mais a herança desse imenso e mais belo, maior, país mais rico do mundo. É o nosso. Isso é indiscutível. E os engenheiros são as pessoas que constroem essa condição de transformação. Mas eu acho que nós precisamos levantar mais, estarmos maiores em relação a isso, crescermos em relação a isso. Não para sermos arrogantes, mas para olharmos mais possibilidades, mais condições, mais transformação. Quando você olha uma Balneário Camboriú, veja o que era o que é. Então nós temos exemplos aqui mesmo em casa.